Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender linguagem C, este vídeo é para você! E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações, assim você fica sabendo das novidades. Clique em gostei, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com seus amigos este vídeo. Agora sim, vamos lá, vamos ao código! Nesse vídeo nós vamos continuar tratando de linguagem C. O assunto é ponteiro e ponteiro de ponteiro. Bom, eu tenho aqui uma variável inteira chamada x e tenho um ponteiro chamado ptrx e tenho o ponteiro do ponteiro, portanto dois asteriscos. Eu usei aqui outro nome, né? pp de ponteiro trx. Então esse aqui é o ponteiro do ponteiro. Ele aponta para um ponteiro e esse ponteiro vai apontar para a variável x. Então tenho aqui três variáveis, a variável inteira x, um ponteiro chamado ptrx e o ponteiro do ponteiro chamado pptrx. Não se preocupe, vamos ver como isso funciona já, na sequência. Eu vou inicializar minha variável x, né? X a princípio vale 0 e mando imprimir o valor de x. Certo? Aqui vai aparecer x valendo 0. X, por sua vez, é uma variável, então tem um endereço de memória. Eu estou pedindo para imprimir o endereço de x aqui. Porcentagem x recebe um valor hexadecimal, que é o endereço de memória de x. Tá? Endereço de memória, normalmente utilizamos valores hexadecimais. Então, endereço de x vai aparecer aqui. Até aí tudo certo. X é uma variável na memória, portanto ela tem um endereço. E o conteúdo de x, a princípio, é 0, porque eu estou zerando a variável aqui. Muito bem, agora eu estou atribuindo para o ptrx o endereço de x. Eu tinha declarado esse ponteiro aqui, mas ele não estava apontando para lugar nenhum. Agora está apontando para o endereço de x. E tenho o pptrx, que também é um ponteiro, e vai receber o endereço de ptrx. Então pptrx vai receber o endereço do ponteiro de x. Ok, então vamos imprimir isso e ver como é que isso daqui vai trabalhar. Vou compilar e rodar. Então, o valor de x é 0, como a gente esperava, certo? O endereço de x é 62FE44. Então, esse é o local da memória onde a variável x está e esse é o conteúdo da variável x, que é 0. Isso nós vimos aqui. Muito bem. Agora, eu atribuí o endereço para os ponteiros e depois mandei mostrar x novamente. E o endereço da memória do ptrx. Vamos dar uma olhadinha. Então o valor de x é 0. Endereço apontado por ptrx 62FE44, que é justamente o endereço de x. Então se o ptrx aponta para x, ele tem que apontar para o endereço de x. Então aqui está batendo. Então, o endereço que ele aponta é este e o endereço de x é esse mesmo. Agora, qual é o endereço de memória do meu ponteiro ptrx? Porque ptrx ele é um ponteiro, portanto ele também é uma variável, ele tem um endereço próprio dele. O endereço dele é 62FE38. Ok, esse é o local onde ele fica na memória, mas o conteúdo do ptrx é 62FE44, que é o endereço para o qual ele aponta, que por sua vez é o endereço de x. Certo? Agora, vamos dizer que através do ptrx eu queira acessar o valor de x. Eu posso fazer isso? Posso. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar aqui um printf, por exemplo, valor da variável x que está sendo apontada por ptrx. O valor de x aqui vai ser 0. Eu vou colocar lá um porcentagem d, porque x é um inteiro. Só que ao invés de mostrar a variável x aqui, eu vou usar o ponteiro para acessar o conteúdo dessa variável. Então eu vou escrever asterisco ptrx. Opa, o que é isso? É o valor do ponteiro? Não, aqui quando eu coloco asterisco na frente, ele vai para o endereço que ele aponta e lê o valor da variável. Então asterisco ptrx vai lá no endereço de x e lê o valor de x. Então o que ele vai mostrar aqui é o valor da própria variável x. Vou colocar um contrabarra n, certo? Então aqui ele vai mostrar o próprio valor de x, porque
vou acessar o endereço que o PTRX aponta e pegar o valor que está lá dentro. Quando eu coloco o asterisco na frente, é isso que eu faço. Se eu coloco o valor sem o asterisco, eu mostro apenas o valor do endereço para o qual o PTRX aponta. Certo? Mas aqui eu quero acessar o conteúdo da própria variável, então eu coloco asterisco na frente. Então, aqui tem um errinho, né? É printf. Vou colocar um contrabarra n aqui para ficar melhor também. Vamos compilar e rodar. Ó, valor de x igual a 0, endereço 62FE44, ok. Isto é o valor dessas linhas aqui. Agora atribuí os endereços e estou mostrando aqui embaixo o valor de x é 0. Endereço apontado por PTRX 62FE44, está certo, é o endereço de x. Valor da variável x que está sendo apontada por PTRX, 0. Valor da variável x que está sendo apontada por PTRX é 0, porque é o valor do próprio x. Está certo aqui. Endereço de memória do PTRX é 62FE38, que é o próprio endereço dele. Certo? Então eu consigo, através do ponteiro, acessar o conteúdo da variável para a qual ele está apontando, utilizando asterisco aqui na frente. Certo? Agora eu tenho aqui também o ponteiro do ponteiro. Aí o ponteiro do ponteiro vai apontar para o endereço de x. Eu ainda não estou usando, né, o ponteiro do ponteiro, mas o ponteiro do ponteiro já está apontando aqui para o endereço de PTRX. Nossa, mas que confusão, é muito endereço, como é que isso vai funcionar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu fiz um desenho à mão mesmo, só para ter uma ideia. Então eu tenho a minha variável x aqui, e x vale 0, tá? Aqui é o nome da variável, aqui é o valor dela, e aqui é o endereço dela embaixo. Então embaixo é sempre endereço. Então eu tenho a minha variável x, ó, x vale 0, então está aqui, x recebeu 0. X, por sua vez, é uma variável, tem aqui o seu endereço de memória, que é 62FE4C. O ponteiro PTRX recebe o endereço de x. PTRX recebe o endereço de x, então PTRX recebe 62FE4C. Certo? Então esse daqui é o endereço, que é o conteúdo da variável PTRX, e é o endereço para o qual o PTRX aponta. Certo? Então PTRX vai para 62FE4C. Agora o conteúdo da variável que o PTRX aponta é 0. E é o conteúdo da variável que a gente acessa usando o asterisco PTRX. Agora eu vou ter uma outra variável que é o pptrx, que aponta para o endereço de x. Portanto, pptrx tem o valor 62FE40, que é o valor do endereço do PTRX. Então daqui eu navego para este endereço, deste endereço eu navego para este endereço. E aqui este endereço tem este conteúdo, que é o conteúdo da variável x. Então o pptrx consegue acessar o conteúdo da variável x passando antes por este endereço aqui de ptrx. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso. Agora eu vou mandar imprimir aqui os valores para pptrx também. Certo? Eu tenho aqui só o valor de x. Agora uma coisa interessante. Se eu quiser alterar o valor de x utilizando esse ponteiro, será que eu consigo? Porque eu consegui acessar o valor. Se eu consigo acessar o valor, eu também consigo alterar o valor de x. Sim, eu posso fazer isso. Por exemplo, asterisco ptrx é igual ao asterisco ptrx mais 10. O que será que acontece? Asterisco ptrx não é o valor da variável que está sendo apontada pelo ptrx, ou seja, através do ptrx eu naveguei para a variável x e consegui trabalhar com o valor dela aqui, certo? Com o conteúdo dela. Então eu vou pegar o conteúdo da variável apontada por ptrx, que é o conteúdo de x, que a princípio é 0, então aqui ele varia 0, mais 10. Aí somando 10, o conteúdo de x vai para 10. Então aqui, será que quando eu acesso o x diretamente vai aparecer 10 aqui já? Vamos testar. Vou compilar. O valor de x era 0. Olha, o valor de x é 10 agora. Certo? Ele é 10 porque eu alterei aqui, eu acessei diretamente o valor dele usando o ponteiro.
O endereço apontado por PTRX é 62FE44, que é o valor de x. Aqui nada mudou, eu não mexi no endereço, não mexi em nada disso, mas mexi no conteúdo da variável utilizando o ponteiro. Agora, através do outro ponteiro, eu vou acessar esse valor aqui de 10. Então vamos ver como fazer isso. Eu vou colocar os printfs aqui rapidamente. Pronto. Agora eu estou mostrando aqui o valor de x, o endereço apontado pelo ponteiro pptrx, certo? Então, o endereço aqui em hexadecimal e o valor para o qual o pptrx faz referência. Notem que o pptrx acessa o endereço de ptrx e aqui no endereço de ptrx ele acessa o endereço de x. Então, pptrx ele consegue acessar o valor de x, que aqui no começo era 0, mas no meio do meu programa eu alterei, ele vai aparecer como 10 agora. Vamos executar? Olha, endereço apontado por PTRX 62FE40, que é justamente de PTRX. E de PTRX ele acessa 62FE4C, x aqui era 0, mas no decorrer do meu programa eu alterei, x já estava valendo 10. Então, o valor para qual a variável pptrx faz referência é 10, que é o próprio valor de x, só que já alterado aqui no meio. E qual que é o endereço de memória do pptrx? É 62FE38. Opa, aqui é o endereço da variável pptrx, que é o ponteiro do ponteiro. Aqui está escrito errado, aqui dentro do printf, tá mostrando o endereço da variável certa, que era pp, mas faltava um pezinho aqui no nome. E agora o que eu vou fazer? Eu vou, através desta variável pptrx, eu vou alterar o valor de x igual a pptrx mais 10 de novo. Então o valor que era 10 aqui na frente, aqui eu vou somar mais 10, vai virar 20. Então o valor de x neste passo aqui vai ser 20, porque ele entrou com 0. Eu somei 10 aqui na variável apontada pelo ponteiro ptrx e agora eu vou somar mais 10 aqui de forma indireta. Então o que vai acontecer é que eu vou navegar, vou vir para cá, pego esse endereço, desse endereço eu venho para cá e altero o valor que está aqui. Utilizando asterisco pptrx, eu navego por aqui e consigo acessar o conteúdo da variável apontada pelo ptrx. Então eu venho indiretamente e consigo acessar esse valor aqui e alterá-lo, certo? Então aqui no final, esse valor aqui vai dar 20. Vamos executar. Vou compilar. Ó, valor da variável para a qual o pptrx faz referência, 20. Certo? Então de maneira indireta eu consigo navegar de uma variável para outra. Chegamos ao final de mais um vídeo, então se você não se inscreveu, inscreva-se já em nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos e veja maiores detalhes aí na descrição do vídeo, com mais dicas para você sobre esse assunto e outros assuntos de linguagem C. Então vamos ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima!